Olá a todos, e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em algo super empolgante. Existe mais de uma forma de ganhar massa muscular, e essa é a ótima notícia. Embora todos conheçamos o clássico crescimento miofibrilar, onde as fibras musculares são rompidas e se reconstroem mais fortes, essa é apenas uma peça do quebra-cabeça. Vamos explorar outras vias fascinantes para o ganho de massa muscular que talvez vocês nem imaginem. Vamos conferir 6 maneiras um tanto inusitadas de ganhar músculos. Então, vamos direto para a primeira. A primeira forma como ganhamos músculo é aquela que quase todo mundo conhece, e tem uma montanha de evidências que a comprovam: o modelo clássico de hipertrofia miofibrilar. É aqui que a gente rompe a fibra muscular e a reconstrói, e a ideia é que a fibra cresça mais. Vamos dar uma olhada num estudo que nos ajuda a entender isso melhor. Algumas pessoas fizeram treinamento de resistência, seja de alto volume ou de alta carga, durante 6 semanas. O que eles descobriram foi muito interessante. As pessoas que treinaram com alto volume de verdade tiveram um crescimento maior na espessura dos músculos do que aquelas que treinaram com muita carga. Isso nos diz que, para as miofibrilas crescerem, o volume pode ser mais importante do que simplesmente levantar peso pra caramba. Não se trata apenas de lesionar o músculo com um peso exagerado. Parece que é melhor mais volume com uma carga moderada. Agora, como isso se relaciona com a síntese de proteínas? O grupo que fez mais volume também teve uma maior síntese proteica, que é importantíssima para que o músculo se repare e cresça. Mas, qual a moral da história disso tudo? Uma grande revisão de 2020, que analisou 28 estudos diferentes, descobriu que o aumento da força muscular é o melhor indicador para saber se o músculo está crescendo. E isso é relativo, viu? Não é que você precise estar levantando 500 quilos no supino. O que eles descobriram é que os aumentos de força com cargas moderadas a pesadas foram melhores do que os aumentos de força com cargas levinhas. Então, melhorar sua força é a prioridade número 1. Mas fazer isso com cargas moderadas ou pesadas é melhor do que apenas com cargas leves. No final das contas, o mais importante para o crescimento das miofibrilas é treinar próximo da falha muscular. Se você está usando uma carga moderada com mais volume, para uma pessoa comum, isso significa que o músculo sofre mais microlesões e se degrada mais. Isso é um grande impulsionador para a estimulação da via mTOR, os sinais anabólicos, e por fim, para a síntese de proteínas no músculo. E, como em tudo que estamos discutindo hoje, a proteína é importantíssima, fundamental. É assim que o corpo se recupera. Essa é a síntese proteica muscular que ocorre depois. Então, sim, é crucial consumir proteína suficiente ao longo do dia para conseguir se reparar e crescer ao máximo. Bem, a próxima forma como o músculo cresce é um pouquinho diferente: a expansão sarcoplasmática. Alguns no mundo da musculação poderiam dizer que este é um crescimento que dura pouco, mas a verdade é que ele pode se transformar em um crescimento mais duradouro. O sarcoplasma é como o fluido que fica dentro das fibras musculares, entendem? E esse fluido pode aumentar de volume e armazenar mais água e uma substância chamada glicogênio, que é como a energia para o músculo. Quando isso acontece, o músculo parece maior por um tempo. Mas atenção, porque isso pode ajudar o músculo a crescer de verdade e permanecer assim, maior. Houve um estudo bem interessante em que observaram pessoas que já treinavam há algum tempo, coletaram pequenas amostras de músculo deles para analisar antes e depois de treinarem por 3 semanas e, em seguida, por 6 semanas. Alguns treinaram de forma leve, enquanto outros pegaram mais pesado, com mais volume. E olha só que interessante! Descobriram que aqueles que fizeram um volume de exercício muito maior, imaginem, passaram de 10 séries por semana para 32 séries por exercício na semana, tiveram um aumento de 23% no músculo. Que doideira! Isso é bastante coisa. Mas calma, isso não quer dizer que você precise treinar tão pesado o tempo todo. Isso foi um aumento gradual. Você pode, de vez em quando, fazer uns picos de treinamento com muito volume. Digamos, por umas 2 semanas você pega firme e vai notar um crescimento bem bacana.
Grande parte desse crescimento ocorreu devido ao aumento da concentração de proteínas no sarcoplasma, ou seja, naquele fluido muscular, o que significa que havia mais água dentro das células musculares, maior concentração de proteína e um aumento do glicogênio, aquela energia que eu falei. Essa sensação de estar inchado, esse pump, e o crescimento duraram aproximadamente 8 dias. E esse aumento de volume dentro das células, ou seja, o músculo ficar mais cheio, pode te ajudar a ficar mais forte com o tempo. Esse crescimento temporário, que acontece porque o músculo se enche muito de glicogênio, é super interessante. Quando você aumenta de repente o volume do treino, seu corpo é como se pensasse: opa, essa pessoa vai treinar bem mais, bora estocar mais carboidratos no músculo. Esses carboidratos entram no músculo, e isso faz você parecer mais cheio, maior, e te dá um pump melhor que dura mais tempo, não apenas logo após o treino. Também se observa um aumento em substâncias chamadas enzimas sarcoplasmáticas, que ajudam você a construir mais músculo e a ficar mais forte. Então, fazer de vez em quando esses picos de treino com muito volume para o crescimento sarcoplasmático pode ser muito bom, mas lembre-se, não é bom exagerar no volume de treino o tempo todo. Faça esses picos de vez em quando. E para finalizar, aquela mesma sensação de estar inchado, o pump, realmente ajuda o músculo a crescer. Quando o músculo se estica dessa forma, como quando você sente o pump, isso ativa vários processos no corpo que, no fim das contas, ajudam o músculo a crescer de verdade e a ficar maior permanentemente. Bem, agora vamos passar para a nossa terceira categoria: o estresse metabólico. É curioso porque em quase todas as partes do corpo existe uma teoria metabólica, e o crescimento muscular não é exceção. Embora o crescimento mecânico seja o principal, existem outras formas que também ajudam. O estresse metabólico ocorre quando os metabólitos se acumulam durante o seu treino, aquela queimação que você já conhece. Acumulam-se íons de hidrogênio, lactato e fosfato inorgânico. Estes não são apenas produtos residuais. Na verdade, eles enviam sinais para o músculo crescer. Um estudo publicado em março de 2025 investigou isso e descobriu que, sim, há fundamento nisso. Foi uma grande revisão que analisou a teoria metabólica para a construção muscular. E eis o que ele diz: o estresse metabólico pode ser um sinal anabólico. É principalmente o acúmulo de fosfato inorgânico que causa a fadiga periférica e aquela queimação. Essa fadiga, e superá-la, impulsiona a ativação de mais fibras musculares e, por fim, mais crescimento. É como se o seu corpo dissesse: opa, precisamos de um reforço por aqui. O acúmulo de lactato também tem um papel nisso. É um sinalizador primário que diz ao corpo para liberar substâncias como o VEGF, ou seja, o fator de crescimento endotelial vascular, que promove o crescimento de novos capilares e vasos sanguíneos, levando mais sangue para o músculo. Em seguida, também aumenta o IGF, ou seja, o fator de crescimento semelhante à insulina, outra peça-chave em todo o processo de síntese de proteína no músculo. Então, como podemos tirar proveito dessa sinalização mecânica? É aqui que buscar aquela queimação pode ajudar. Pense em mais repetições, algo entre 10 a 15, com descansos curtos entre as séries. A ideia é acumular esses metabólitos o máximo possível. Por exemplo, o exercício 21, para bíceps ou superséries, como extensora de perna seguida de agachamentos, com o foco total naquela queimação. Você não precisa fazer isso o tempo todo, mas incluir esses momentos de treino metabólico de vez em quando pode abrir outra porta para o crescimento. Agora, vamos para a hipertrofia, mediada pelo alongamento, um conceito que muitos especialistas têm comentado. Isso ainda faz parte do crescimento mecânico, mas foca mais em sobrecarregar o músculo quando ele está bem alongado, em vez de pensar apenas na carga total. Você vai precisar de menos peso para atingir a mesma sobrecarga, e isso acontece devido à mecânica simples das alavancas do corpo. Uma revisão de 2023 analisou a resposta da hipertrofia mediada pelo alongamento e, resumindo, descobriu que é o mesmo tipo de crescimento mecânico que ocorre com o levantamento de peso normal, mas é um pouquinho diferente, porque a sinalização muda um tiquinho.
Ele ainda causa microlesões nas fibras musculares de forma bem parecida. Isso tem a ver com algo chamado tensão passiva, que foca bastante nas suas integrinas, que são como âncoras mecânicas que sentem a carga. Quando você alonga essas âncoras, elas sentem a carga de uma posição diferente, o que causa estresse mecânico e um sinal mais forte dessas integrinas. Como resultado, você envia mais sangue e possivelmente mais células satélite, que são como as células tronco do músculo, para essa área. Existem até evidências de que, ao levar o músculo a um alongamento extremo, seu corpo meio que reage exageradamente e se reconstrói para se proteger, como se dissesse: preciso fortalecer isso aqui para não arrebentar. E como você aplica isso? Pense em incluir de vez em quando exercícios onde você foque muito no alongamento, com um peso mais leve e fazendo menos volume. Isso é ótimo para aqueles dias em que, de repente, você não tem tempo ou energia para pegar pesado. Assim, você também consegue estimular o crescimento muscular por outra via, não apenas para mantê-lo. Agora, algumas menções honrosas. A primeira é o tempo sob tensão. Embora não seja um mecanismo isolado, ele se aproveita de muitas coisas que já falamos. Em vez de focar na carga, você foca em quanto tempo seu músculo fica sob tensão. Eu chamaria mais de treino focado na excêntrica, onde você dá mais importância à fase em que desce o peso. Isso realmente pode tirar proveito do modelo clássico de crescimento miofibrilar, porque quando a carga está te vencendo, você está rompendo mais fibras. Quando o peso te supera, aquelas integrinas que sentem o alongamento e a carga, junto com os pontos de adesão focal, são ativadas. Isso envia sinais de mudanças químicas e mecânicas, que levam à construção muscular. O tempo sob tensão combina a parte metabólica. Você sente queimar bastante, aquela famosa fritada, e a carga excêntrica, que pode ativar algumas dessas vias de crescimento. Embora a ciência não tenha confirmado totalmente como um método isolado, pode ser uma ferramenta muito útil, especialmente se você tiver lesões e não puder levantar muito peso. A última menção honrosa, e uma com a qual sou otimista, mas com cautela, é o treino isométrico. Algumas das pessoas mais feras que conheço no meio acadêmico, e gente que está com um shape incrível, levam o treino isométrico a sério. Embora os mecanismos não sejam bem compreendidos, parece que ele exige muito do sistema nervoso de maneiras com as quais não está acostumado. Também é ótimo contra a sarcopenia, perda de músculo, que é quando o músculo vai se desgastando à medida que envelhecemos. Eu acredito que tem muito a ver com o sistema nervoso, a propriocepção, e até mesmo como nossa tolerância à dor pode ajudar no crescimento muscular. O crescimento muscular muitas vezes acontece naqueles que aguentam a dor e conseguem ter aquela força mental para seguir em frente, tipo, no pain, no gain, sabe? Os isométricos são uma forma relativamente segura de provocar essa dor. Também pode te treinar para se sentir mais seguro em certas posições, ativando os músculos de forma mais eficaz. Eu vi isso com meus próprios olhos, pode apostar. Então, falamos dessas 6 formas diferentes de construir músculo, que na verdade são as 3 vias principais: a ruptura mecânica, miofibrilar, a sarcoplasmática, que é a que mais me empolga, confesso, e a metabólica. Como combinamos tudo isso? O fundamental é continuar com a ruptura mecânica clássica no seu treino de hipertrofia normal, aquele feijão com arroz bem feito. Inclua blocos de 2 semanas de alto volume para conseguir essa supercompensação de glicogênio e o crescimento sarcoplasmático. Depois disso, pense em fazer períodos de mais ou menos 1 semana de treino metabólico bem intenso, com descansos curtos, focando naquela sensação de queimação, no pump, em vez de só chegar perto da falha. E de vez em quando, inclua a hipertrofia mediada por alongamento em 1 ou 2 exercícios por treino, focando bem no alongamento com menos peso para provocar essa resposta única. Ao usar todas essas formas de crescer, você vai tirar o máximo proveito do seu treino. Pode ter certeza. E por hoje é só, pessoal. Bem, e com isso, encerramos este vídeo, no qual nos aprofundamos em como os músculos crescem. Espero que isto tenha lhes aberto os olhos para a incrível complexidade e a grande capacidade de adaptação do seu corpo. Se este vídeo lhes foi útil, por favor,
Deixem um gostei e inscrevam-se no canal para mais conteúdo de fitness com embasamento científico. Como sempre, continuem treinando com inteligência, continuem superando seus limites e nos vemos no próximo vídeo.